Pessoal, boa noite. É, Esse estudo de paciência, eu até achei que eu tinha um estudo pronto sobre o assunto, e aí eu percebi que eu não tinha. E foi ótimo que eu não tinha, porque eu tive a oportunidade de pegar os livros de novo, sair olhando um pouco, pensar um pouco mais sobre o assunto. E quando você tem um estudo pronto, você gasta menos tempo, às vezes você faz só uma atualização, né? E como eu tive que começar o estudo um pouco meio assim do zero, que eu não tinha ele, eu não achei ele pronto de outras vezes que eu tinha eventualmente falado sobre o assunto, foi bom que eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, e quando você estuda, você acaba refletindo um pouco sobre o que você vai falar, e você acaba pensando um pouco naquele assunto para você, né? Situações da vida da gente, onde a questão da paciência, da falta da paciência, elas aparecem, aí é sempre bom, porque um estudo desse acaba que eu que tive a oportunidade de preparar, eu fui o primeiro, vamos dizer assim, participante do estudo, né, entre aquelas pessoas. E nós agora vamos discutir um pouco mais sobre o assunto. Então é sempre muito bom ter a oportunidade de algumas horas eu tive antes de poder estar estudando a doutrina espírita. E aí, pessoal, eu vou dividir uma apresentação com vocês, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema paciência. Eu acho que está todo mundo vendo aí, né? A gente vai falar sobre o assunto. É, Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Pronto. E aí, se vocês tiverem algum comentário durante a apresentação, vocês fiquem à vontade, tá? A gente tinha combinado lá na hora, no estudo, no seminário, né, de fazer os comentários só no final, mas aqui nós estamos num grupo menor, então, assim, naquelas pausas, né, para respirar, ou então, quando eu convidar vocês, vocês fiquem super à vontade para poder fazer o comentário, que é sempre bom para enriquecer o estudo, né? Então, começando a falar sobre o tema, primeiro eu queria abrir com um caso que envolvia a questão da paciência e a nossa companheira, né, de doutrina espírita do século, na verdade, ela viveu durante o século XIX e o início do século XX, que é a Anália Franco, que é um texto que eu acho muito bacana, que aí eu acho que serve como o início para nós aqui, para poder esquentar a discussão. O texto é o seguinte: a doente que se queixava em desespero perguntou a Anália Franco que lhe velava o leito. Permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas de Anália continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda, como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, Anália enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente, foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Indagou Anália. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento mostrando sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a famosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluidificada. A enferma, asserenada, ouviu de Anália os planos que arquitetava para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsediada em reequilíbrio beijava as mãos de Anália e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Anália Franco, como se sabe, foi a heroína da seara espírita paulista que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas.
a Anália realmente fez um trabalho magnífico, né, pela humanidade, né, extrapolou muito mais a questão da doutrina espírita, né, ela abriu várias casas de atendimento a crianças desamparadas, principalmente as crianças que, logo após o período da abolição da escravatura, muitas crianças negras desamparadas, né, e ela adotava, abraçava, né, todas essas crianças, né, criou vários lares para essas crianças num período onde o preconceito era muito maior do que hoje. Imagino que era o preconceito contra alguém negro no final do século XIX, né? E a Anália fez esse trabalho magnífico em favor da humanidade, em favor das crianças desamparadas, criou asilos também, né? E é bacana como esse exemplo aqui de Anália Franco em relação à paciência. Várias virtudes que a gente pode ver de Anália lidando com essa companheira que estava acamada e no processo de impaciência total, né? Totalmente fora de controle, mas a Anália respirou fundo e teve condições, teve segurança para lidar com uma situação realmente muito difícil, sem, vamos colocar entre parênteses aqui, né, perder a paciência, que já falamos um pouquinho sobre isso também, né? Se a gente pode perder a paciência, né? Então, eu acho que é bacana, porque eu acho que retrata um pouco essa virtude que a gente ia falar um pouco sobre ela aqui durante o nosso encontro aqui, né, dessa 1 hora que a gente tem aqui para conversar. Paciência, pessoal. Paciência vem do latim patientia, que significa paciência, resistência, submissão. A gente sempre fala em paciência como ciência da paz, mas aí eu dei uma pesquisada, fica me parecendo, talvez alguém possa até me provar o contrário, não tem problema não, que é isso mais assim, um jeito romântico da gente tratar a paciência, né, uma conceituação livre sobre a origem da palavra, do que necessariamente dizer que paciência vem, a etimologia dela, a origem dela tem a sua nascença, né, nas palavras paz, né, e ciência, que não é. Na verdade, no latim significa isso, essa resistência, essa submissão, né? E aí, quando a gente olha no dicionário o que trata sobre paciência, eu acho que ajuda muito a gente entender um pouquinho mais, né? Quando fala que é uma questão que a gente é, já entende mais ou menos dessa forma, de forma intuitiva, que é uma virtude do ser humano, né, que ele é baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo ele passa por situações desagradáveis, passa por injúrias, não incômodos de terceiros, sem perder a calma e a concentração. E aí aqui, nessa parte, está falando a respeito da relação do indivíduo com outro indivíduo, né, com o próximo, né, onde ele tem autocontrole para lidar com situações difíceis nesse relacionamento. E aí, na outra frase, ele até estende um pouco mais, quando ele fala que a tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados, que às vezes nem tem uma pessoa envolvida, mas a impaciência que às vezes com uma determinada situação, como por exemplo um sinal de trânsito fechado, um engarrafamento, né, uma situação, é uma fila que a gente tem que pegar e que a gente fica chateado e a gente fica muito nervoso, né? Às vezes perde o controle numa situação dessa. Então é isso que eu acho que o conceito de paciência ele está aqui. E aí interessante quando a gente vai no Evangelho e a gente busca um entendimento sobre qual o conceito de Evangelho, o que é falado sobre o que é o conceito no Evangelho sobre paciência, né? O que é falado sobre o assunto, né? E aí a gente vê lá que em Lucas 21:19 que fala assim, né? Que é na paciência que ganhareis as vossas almas, né? Como a paciência como um recurso fundamental no nosso processo de ganhar as nossas almas, né? Ou seja, no nosso processo evolutivo. E aí é que a primeira epístola de Coríntios, né? Que é a famosa epístola de Paulo, quando ele começa a epístola ele fala a respeito da caridade, às vezes, em alguns textos, em vez de caridade está amor, que ele vem falando que a caridade é paciente e benigna. Então, aqui, ele dá uma característica para a caridade, que a caridade, por si só, né, ela tem a qualidade de ser paciente. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da caridade, sobre o conceito,
no próximo slide, que aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, até naquele capítulo sobre paciência, que é mencionado lá no caso lá que nós mostramos lá no início, onde fala que a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Aqui ele traz a ideia um pouquinho diferente a respeito da paciência, mas falando que ela é uma caridade, né? Quer dizer, ela que a gente deve praticar essa lei da caridade, né? Quer dizer, ou seja, deve exercitar a nossa paciência, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de paciência, a gente sempre vincula paciência com fé. Às vezes, em alguns livros espíritas, né, sempre fazem aquelas vinculações, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, paciência, o que ela é em relação à fé, né? Será que ela é irmã da fé? Será que ela é filha da fé? O que é que será a paciência em relação à fé? Eu confesso para vocês que a gente poderia usar vários conceitos aqui e tudo, mas a gente pensa o seguinte: é muito difícil a gente pensar que alguém seja paciente e alguém tenha, sem que ele tenha fé. Porque eu acho que quando a pessoa tem fé, acaba que, por si só, naturalmente, ela consegue ser mais paciente. Por quê? Porque ela consegue entender, ela tem maturidade para entender um pouco mais como as coisas acontecem, que às vezes as coisas não acontecem de repente, às vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer, mas ela tem certeza sobre o final da história, né? O que a fé é uma coisa maravilhosa que a fé nos propicia isso, né? É a certeza como que as coisas terminam, mesmo que no caminho elas sejam tortuosas, a fé ela nos dá uma tranquilidade, ela nos dá uma paz, ela nos dá uma calma que façam que a gente lide com o mundo de uma forma muito mais tranquila, né? De uma forma muito mais leve do que alguém que não tem fé. E aí um dos frutos, vamos dizer assim, uma das coisas boas da fé é que junto com ela vem a paciência, que é justamente a gente, por ter fé, por entender a dinâmica do mundo de uma forma mais ampla, mais madura, a gente fica menos impaciente com as coisas. Então, essa fé, essa compreensão essa perseverança que a fé nos propicia, ela traz junto com ela a paciência, que a gente acha que e aí como o texto fala aqui, né, é uma condição de combustível uma da outra, né? Ou de fruto que se propiciam. Até a ideia de fruto eu acho até mais legal, né? Que é justamente a paciência como um fruto da fé, como consequência natural. A gente vê vários exemplos, né, de espíritos muito mais maduros que passaram pelo nosso mundo, que a gente sempre passa uma ideia para eles de que eles são pacientes, mas aí nós vamos estudar um pouco mais, não é paciência que significa que a pessoa é meio negligente, ou é uma coisa passiva, não é isso. É que uma pessoa tem uma compreensão maior do mundo, ela consegue lidar com as adversidades de uma forma muito mais natural. Eu não sei se alguém tem até o momento alguma coisa para falar, queria comentar um pouco sobre essa questão de paciência e fé. Se não tiver... Oi? Pode falar, Simone. Que eu estava pensando nessa relação de paciência e fé, eu acho que uma não tem como existir sem a outra, né? Porque eu acredito que a fé, ela é a verdadeira entrega, né? A nossa entrega ao fluxo da vida. Então, sabendo que Deus, né, ele está acima de tudo, tem ciência de tudo, né? Como aquela passagem lá do Evangelho, que não cai uma folha, se perde uma árvore, sem que Deus o saiba, quanto mais nós, né? Então, essa entrega a esse fluxo da vida é que é a fé. É porque nós nos entregamos nas mãos de Deus, né? Tipo, eis-me aqui. Então, a gente sabe que estamos sendo regidos, amados, né, por Ele. E isso é que faz com que a gente simplesmente viva, né? Viva da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente sabe que, como você falou, que as coisas vão acontecer de acordo com o que realmente precisa acontecer. Então, a gente vai ter
essa percepção muito clara, porque nós nos entregamos, né, ao amor divino. Então, a gente não temos que nos impacientar, né, porque tudo que acontece porque é a nossa vida, é o nosso fluxo de vida. Né? Agora, obviamente, que nós é que construímos também, né, esse fluxo, né? Ele pode ser um pouquinho mais tortuoso, pode ser um pouquinho mais, né, uma onda mais alta ou uma marolinha, né? Mas isso aí cabe a cada um de nós, porque nós também temos a nossa autorresponsabilidade no processo. Mas, a partir do momento que a gente se entrega, a gente a gente não se impacienta, porque nós sabemos que nós estamos sendo acolhidos, né, por Deus, e que nada que nos acontece, nada que está acontecendo naquele momento, está fora do seu controle. Né? Então, acho que uma coisa é intimamente ligada à outra mesmo. Com certeza. Salomão, você quer fazer um comentário? Eu só queria acrescentar uma palavrinha antes da fé, que eu acho que é importante, que tem todo sentido, que é a esperança. Porque, na verdade, você está paciente. Né? Vamos pegar o caso que você trouxe para a gente lá. Né? Ela tinha esperança de que aquela pessoa pudesse, uma hora, né, acordar daquela situação dela. Então, obviamente, a esperança culmina na fé. Porque como esperar alguma coisa se você não acredita que aquela coisa vai acontecer? Né? Então, aí chega tudo. E, assim, dentro desse conceito também, eu gosto muito daquela passagem do Eclesiastes, né? Há tempo para tudo. Há tempo de semear, há tempo de colher, né? Há tempo de falar, há tempo de se calar. Então, há tempo para tudo. No caso da Ana Franklin, que se trouxe, era tempo de se esperar. Né? Então, a paciência tem muito essa situação da paciência, da esperança e a fé. Não acontece antes da hora, né, Salomão? As coisas não acontecem antes da hora. Não. A própria caridade, quando fala que a paciência é também uma caridade, eu acho que eu lembrei disso, né? Porque quando a gente quer auxiliar uma pessoa, a gente tem que ter a gente precisa ter essa clareza, né, de que ela só vai ser ajudada, primeiro, se ela se permitir se ajudar, né? Ela tem que querer ser ajudada, senão não adianta. Né? E a gente não tem que impor também, né, essa ajuda, porque aí a gente já está invadindo o espaço da outra e tirando o direito de escolha do outro. Né? E, ao mesmo tempo, também saber esperar o momento certo, porque ninguém desperta de uma hora para outra, né? Então, existem processos, a gente sabe aí, que às vezes demoram anos para a pessoa despertar para algo que aconteceu lá atrás, né? Mas é o tempo dela, né? É o que você está falando aí, tem tempo para tudo. Então, a gente, essa paciência também de esperar o tempo do outro. Né? Por isso que eu acho que a paciência também ela é uma caridade, né? Porque é um processo de ajuda mesmo nossa em relação ao outro, né? Saber esperar o tempo dela. Beleza, é isso mesmo. Assim, essa ideia de que a paciência em relação ao outro é caridade, né? É uma coisa dinâmica. É justamente quando se fala nessa questão do tempo, é de entender o momento de cada um, né? Saber que a estrada de Damasco, para cada um, ela acontece num tempo diferente, mas ela vai acontecer, que dá essa compreensão maior da vida e faça com que a gente consiga lidar com o semelhante de uma forma muito mais leve e tranquila, aceitando mais as pessoas com seus defeitos e acertos, né? Do que aquele que não tem a compreensão da vida, não consegue ter essa percepção de mundo, né, de lei de Deus, e aí faz com que o mundo fique muito mais pesado. Né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. E aí, pessoal, falando um pouco mais, isso aqui é muito importante, tá? Paciência é uma virtude ativa. A gente colocou aqui até no título de negrito, porque
Paciência é virtude, e ela é conquistada com muito trabalho, né? Foi muito tempo tolerando, se humilhando diante de situações que a providência divina coloca no nosso caminho, né? Muitas circunstâncias onde a gente teve que exercitar a paciência. Situações, às vezes, onde tinha uma força atuando sobre nós, que a gente não tinha muita ação, e aí nós fomos obrigados a ser, aí não é obrigado a ser humilde, né? É obrigado a aceitar determinada situação sobre nós que ajuda a gente a lidar melhor a desenvolver habilidades para lidar com a situação difícil de opressão. E aí, gente, não confundir nunca paciência com preguiça, com indolência, com inércia. E algumas vezes, a palavra paciente, alguém paciente, sempre podia dar uma ideia, e ainda dá hoje, né, de alguém que, por exemplo, não é bom para trabalhar, né? Que o bom para trabalhar é que a pessoa mais impaciente, que a pessoa mais agitada, aquela pessoa que tudo é para ontem, e isso é confundido, quem é assim, com uma pessoa boa de serviço, né, por exemplo, né, ou com uma pessoa que faz acontecer. E a pessoa paciente, às vezes, é entendido como alguém que é negligente, alguém indolente, alguém que não tem senso de urgência, né? Sendo que isso não é verdade. Paciência é virtude ativa e a paciência, para ser utilizada, a gente pode dizer que em muitas circunstâncias dá muito mais trabalho ser paciente do que não ser paciente. O fácil é não ser paciente. A paciência é uma virtude que, trabalhada, ela para ser exercida, ela exige muito de todos nós. E aí a serenidade, igual nós comentamos aqui, também é confundido com preguiça, né? Então, aí tem uma frase que eu achei bacana, que fala que paciência é esperança operosa, que o Salomão comentou a respeito da esperança, né? Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provocações por ensinamento. E essa também é uma frase que eu acho bacana, que é o estado de perseverança tranquila. A pessoa persevera, mas sem perder o controle, né? Sem perder a noção de tempo, de espaço, a compreensão maior das coisas, né? Ela procura manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Então, gente, numa situação diversa e aflitiva, até considerando nosso passado, né? Os nossos maus hábitos, o normal diante de uma situação adversa ou aflita, o que é? É gritar, é chorar, é reclamar de alguém. Esse é mais ou menos o nosso hábito antigo de vida, né? No nosso processo evolutivo. É sempre o desespero. E aí, manter o equilíbrio emocional e tentar agir ou reagir com serenidade, isso é força, na verdade. Isso é a pessoa agir. Isso não é ficar parado, isso é reagir a uma situação difícil com serenidade, em conformidade com a lei de Deus, é uma super conquista. Só quem é forte que faz isso. É exatamente o contrário do que às vezes as pessoas entendem como ou conceituam como paciente ou impaciente, né? Isso não quer dizer que uma pessoa dinâmica, uma pessoa que faz acontecer, ela também é paciente. Nós vamos mostrar aqui todos os grandes gênios, todas as pessoas que inventaram grandes coisas, fizeram grandes contribuições para a humanidade, é sempre estabelecida uma relação de genialidade, mas aí com paciência, que é engraçado, né? Porque as coisas não aconteceram de uma hora para outra, né? Às vezes você vê um produto, mas quantos anos de trabalho, quantos anos de estudo, quantos anos de fé aquela pessoa teve que ela ia conseguir entregar uma coisa transformadora para a humanidade e a coisa aconteceu. Então, isso realmente um processo. Vamos pensar em Jesus com os discípulos, né? Porque Jesus com os discípulos, com certeza, certamente nos evangelhos tem alguns casos de Jesus com os discípulos, onde a gente vê que os discípulos mostravam as suas dificuldades, as suas fraquezas ainda de lidar com determinadas situações, e o Cristo em nenhum momento se desespera em função daquilo, como saber no momento de cada um, seja com Pedro, seja com Judas, seja com Lucas, com todos eles, a gente vê Jesus, ele conseguindo, ele tendo essa paciência, né, de entender o momento de cada um. Então é muito bacana quando a gente pensa nisso. E aí, aqui, eu até coloquei aqui embaixo, né, o Santos Dumont, uma frase dele, né, que falava que é justamente isso, né, que é um ditado que ensina o gênio a grande paciência. Sempre entender ser gênio
teimei em ser um grande paciente, ou seja, ele aceita se chamar de paciente. As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso em que não deve haver lugar para o esmorecimento. Bacana, né, essa frase aqui de Santos Dumont, da compreensão dele sobre ele mesmo, né? Do processo dele de criação, como que a paciência ela exercia um papel fundamental. E aí, pessoal, a gente usa a paciência de forma ativa em todos os processos onde situações desagradáveis, onde tem um resultado diferente do que a gente esperava, para evitar tensão excessiva, irritação, cólera, ódio, tudo de coisas aflitivas que nos frustram, né? E não nos trazem bem. Então, assim, a paciência ajuda a gente a lidar com a frustração de uma forma muito mais adequada. Por isso que ela é uma atitude dinâmica perante os acontecimentos, né? Ela não imobiliza o indivíduo. Não é o indivíduo que deixa de fazer as coisas por medo ou por preguiça, né? Não é isso, né? É ele, naquela situação difícil, né? Ele atua de forma ativa, com a paciência, para evitar que aquelas coisas, aquela situação difícil, leve para ele para um caminho de desequilíbrio, de sentimentos, né, de emoções negativas que vão fazer mal para ele. Né? Então, aqui tem uma frase, que Sócrates esperou a morte injusta. É uma frase curtinha aqui, mas por trás dela a gente poderia desenvolver um raciocínio grande aqui, que é justamente o quê? Só esperou a morte justa de quê? De forma paciente, mas isso significa... Aquilo foi um ato de rebeldia de Sócrates, vamos dizer assim, né? Quando ele esperou a morte justa, né, e ele não quis, conta a história, que ele teve chance de fugir, e ele não quis, ele estava dando um depoimento, né? Ele estava, naquele momento, ele estava exemplificando e dando um ensinamento final sobre as coisas que ele acreditava e entendia como verdade. Então, essa paciência de Sócrates para lidar com aquele momento da morte injusta, ela tinha um poder ativo, que a gente pode dizer revolucionário naquele ato ali, e ao mesmo tempo de paciência. Né? Então, assim, muito bacana quando a gente pensa nessas coisas, a gente começa a pensar na paciência como um processo muito mais dinâmico e ativo do que, às vezes, como nós já comentamos já, o mundo, às vezes, traz a ideia. Léo. Oi? Esse é o Lamont. Não, só para... você falou de Sócrates aí, e justamente a experiência de Sócrates está no Fédon, no livro dele, né? Um dos livros dele chama Fédon, onde ele passa essa passagem, escreve essa passagem dele, e assim, e durante toda a passagem, né, ele está ali ensinando para os discípulos dele, conversando com todo mundo, e tem reza uma lenda, né? Eu vou falar que é uma lenda aqui, uma tirinha, vamos dizer assim, que tem uma determinada passagem de Sócrates, nessa sua atuação que você está falando, que um discípulo chega, ele está preso, né? E ele, em momento nenhum, pensou em sair, e o discípulo começou a falar, mas você é um cara justo, um cara honesto, um cara íntegro, que só quer o bem, papapá, e foi falando coisa, né? E aí Sócrates virou para ele e falou assim, você acredita nisso que você está falando? Acredito. Mas então, o que você está fazendo aí fora? Né? Então, assim, as coisas, muitas vezes, na paciência, nós falamos, às vezes, que nós acreditamos em um monte de coisa, e, às vezes, nós temos que checar isso, né? Nisso que nós realmente acreditamos. Você falou na fé. Será que a gente acredita mesmo? Né? Verdade, Salomão. Joia, é isso mesmo. Porque, às vezes, a gente acredita assim... Você concorda com a ideia, mas não consegue ainda interiorizar e fazer aquilo virar ação, né? Eu não vou nem dizer que racionalmente você concorda, não, porque aí eu estou dando um valor secundário para a razão. Porque se você racionalmente aceitasse aquilo, a razão também é a lei de Deus, né? Também está na lei de Deus. Então, é sinal de que você nem racionalmente você conseguiu ainda aceitar, né? Mas, continuando, ausência de paciência, né? Quantas vezes por dia que a gente nós suportamos as pequenas contrariedades com paciência? Vamos pensar cada um de nós, né? Em casa agora. Essa expressão perder a paciência, a gente utiliza muitas vezes, né? Quando a tolerância, a perseverança se esvai e quando alguém, né, ou nós mesmos, já não consegue esperar, suportar ou procurar por alguma coisa alguém. Outra expressão bastante popular é que paciência tem limite. É engraçado isso aqui, bacana, né?
Quer dizer, paciência é virtude. Então, isso não dá para a gente falar que tem momento que virtude tem limite. Virtude não tem limite. O que a gente pode entender, o que a gente pode dizer é o seguinte: a lei de Deus, ela é feita de pesos e contrapesos. Você não usa no seu dia a dia ou dentro da lei de Deus só a paciência, né? Você usa outras leis também que fazem de Deus, que compõem o todo. Então, até por conta disso que as pessoas têm reações, Jesus tinha reações diferentes quando ele lidava com uma pessoa com outra. Quando ele lidou com Pilatos, por exemplo, ele preferiu o silêncio, né? Quando ele entrou no templo, né? Ele teve uma atitude muito mais enérgica, por exemplo, né? Aquela situação que mostra Jesus entrando no templo, né? Onde ele não concordava com aquela situação ali muito exterior dos fariseus, e ele teve uma atitude muito mais enérgica, e outras atitudes diferentes também de Jesus, mas paciência não tem limite, né? Então, assim, não dá para a gente falar assim que uma virtude, que em alguma situação alguém é muito chato, e aí essa pessoa é tão chata, me fez tanta raiva que eu não vou ter paciência com ela. Não. A paciência você tem que ter sempre. O que você pode fazer é o seguinte: olha, sou paciente, mas além da mas é importante, né, que nesse momento, por exemplo, eu me posicione sobre determinada questão, ou se posicione sobre o relacionamento de uma forma mais enérgica. Isso não quer dizer que você foi impaciente, porque senão daria uma ideia de que essa virtude ela só deveria ser usada em determinadas situações. Não é isso, né? Então, assim, essas questões, nada justifica alguém falar que ele foi impaciente em conformidade com a lei de Deus. O que justifica, aí só tentando deixar um pouco mais claro, né, é que você pode ser paciente e, ao mesmo tempo, ter uma atitude enérgica que o momento exige. Isso é outra coisa, né? Você pode estar usando uma outra virtude dentro da lei de Deus importante para lidar com uma determinada situação, não só a paciência, né? Então, por exemplo, naquele caso que nós contamos aqui, né, da Lara Franco no início aqui, ela usou a paciência até o final. Pode ser que toda outra situação ela ia usar a paciência e usar de outros recursos dentro da lei de Deus também, né? De outras virtudes para poder lidar com aquela situação. Então, como no final das contas ela acabou fazendo, né? Quando ela pede para ler, né? Ela tenta trazer ideias novas para aquela pessoa, né? Quer dizer, ela de forma ativa, ela tenta trazer outras percepções para a criatura, né? Ela usou de outras virtudes naquele momento ali. Eu não sei se alguém quis fazer um comentário. Sou eu, Léo. Ei, Ana. Eu queria falar o seguinte, né? Eu estou vendo, você está comentando aí sobre esses ditos populares, né? É só lembrar, fulano, vou perder a paciência. Ninguém perde o que não tem. É isso aí, boa. Você não tem, vai perder como? Quem perde a paciência? Não, você não tem paciência. Você está mostrando a sua irritação, né? Você está deixando que a sua irritação se manifeste sobre uma perdi a paciência, uma pseudo-paciência, né? Que não é real. É isso que você está falando, assim, da Anália. Ela utilizou aquilo que ela tem, né? Naquele momento, ela entendia que a companheira precisava caridosamente que ela fosse paciente com ela, tivesse o exercício da paciência, né? Pudesse utilizar dessa virtude com tranquilidade para auxiliar a companheira lá, né? E teve sucesso na empreitada. Mas a gente fala, eu vou perder a paciência. Agora, perder o que não tem, né? Me vê isso aqui, essas falas suas você colocando. Falei, a gente tem muito que aprender, até com as próprias expressões que usamos, né? Para que a gente possa se qualificar melhor com as questões que vão aparecendo na nossa vida, com os obstáculos que vão surgindo, de forma que a gente alcance outros patamares, né, diferenciados, que nos permitam mesmo na conquista dessas virtudes, né? Joia, Ana, beleza, é isso mesmo, né? Às vezes as pessoas querem legitimar algum comportamento menos que não deveria ter sido adotado, né? Usando essas frases populares aqui, né? Como se isso
passando a culpa para o terceiro, né, por uma intemperança ou uma dificuldade minha, né? É isso mesmo. E aí, se não é fácil, gente, superar os obstáculos do caminho, né, com a paciência, né, ela exige um esforço nosso muito grande, porque aqui a gente viu o conto aqui de Anália Franco, mas a gente vai dizer que a Anália Franco lidou com aquela situação assim, lógico, o conto aqui não fala como que a Anália Franco estava se sentindo por dentro, mas a gente pode dizer que era uma situação fácil para ela? Não, é uma situação difícil que a Anália Franco estava vivendo, né? Alguém que joga água no rosto dela, ou que joga chá na blusa dela, ou depois com a colher provoca até um ferimento no braço dela. Isso são provas que ela passou naquele momento ali, que ela teve que lidar com aquilo, né? Mas então, assim, situações difíceis, mas que ela conseguiu superar esses obstáculos, né? E a gente achar que com irritação, com azedume, a gente acha um atalho dentro da vida para a gente resolver as coisas de forma mais fácil, para a vida ficar mais simples, isso não é verdade, né? E quantas vezes a gente consegue olhar as pessoas com amor, né, sem que olhar de crítica, né, sem paciência com relação ao comportamento do outro, né? Isso às vezes tem muito relacionado com o nosso orgulho, né, com o nosso egoísmo. Às vezes a gente quer que o mundo, a dinâmica do mundo, seja a nossa dinâmica, né? Então você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, né? Que tudo aconteça do jeito que você quer. E aí quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que você quer, em função do seu orgulho, do seu egoísmo, você fica chateado com as situações, fica frustrado, né? E aí parte para todas essas emoções negativas que nós comentamos aqui. E são emoções, gente, né? Esses desajustes emocionais que fazem com que a criatura fique sem condição de dialogar, né? Se queixando o tempo inteiro, se lamentando. Isso tudo faz muito mal para a gente, né? Tanto para a nossa alma, e isso acaba afetando também o corpo físico, né? É só a gente pensar em tantas doenças que nós temos no mundo, frutos que são decorrentes justamente desse desequilíbrio emocional nosso, nessa impaciência que abre um campo de moléstias para nós, que a gente sofrer problemas de coração, coisas que envolvem o sistema gástrico, que são várias doenças que a gente poderia trazer aqui, né? Eu acho que a Andrea está aqui hoje, se eu puder, eu ia até passar a palavra para ela, e com certeza quem está vivendo um dia a dia de um hospital, algum profissional de saúde, né? Eu já tenho visto muito casos no hospital de gente que chega com situações difíceis de saúde, mas que quando você começa a conviver um pouco com a pessoa, você vê claramente uma relação de causa e efeito, né? Em função da impaciência, né? Daquela pessoa, assim, as suas seguranças íntimas de lidar com a frustração, como que aquilo faz mal para o corpo da gente. Então, tem esse efeito positivo também, né? Esse paciente faz com que a sua saúde física fique muito mais preservada, né? Ser desajustado emocionalmente, não ter paciência e ficar muito nervoso o tempo inteiro, irritado, isso faz com que a gente comece a achar que o mundo é muito ruim, né? Que o mundo é muito difícil, e isso acaba trazendo vários processos somáticos difíceis para nós. E paciência, gente, é uma conquista da virtude. Eu coloquei esse título aqui, porque paciência, como várias das virtudes, a gente vai adquirindo essas virtudes, a gente tem que treinar essas virtudes. Do mesmo jeito que a gente treina o corpo, a gente tem que treinar o psiquismo também. E, assim, às vezes, como o Emmanuel tem a última frase que fala que a disciplina antecede a espontaneidade, Emmanuel fala isso para nós, né, que o hábito faz a segunda natureza, à medida que você começa a se habituar numa determinada situação e tenta ficar menos irritado em determinadas situações e procura ser mais racional, pensar duas vezes nas coisas, tudo aquilo ali tem muitas coisas positivas e é que vai fazendo com que você vai adquirindo a paciência, né? Então, a gente tem que se esforçar, é um processo contínuo. Assim, às vezes a gente acha, as pessoas falam assim como se aquilo fosse assim, mesmo nós espíritas, né? Todo mundo, se depende de ser espírita ou não, como se fosse assim, Deus me fez assim e eu vou ser assim até desencarnar e pronto, né? E aí, se assim, eu não sou paciente, não é meu estilo. Não, gente. Você pode ter um estilo de ser uma pessoa, talvez assim, com um nível de energia diferente de uma outra pessoa, mas isso não quer dizer que você tem que ser impaciente por conta disso. São coisas diferentes. Então, a gente tem que se esforçar, né? Lidar melhor com o defeito de quem nos cerca, né? Porque se a gente começa a ficar paciente, muito impaciente com o próximo, isso é sinal claro de orgulho. Então, a gente tem que... São os efeitos, que a gente pode dizer assim, de quem
uma das formas de identificar o orgulhoso das suas características é justamente essa, né? Impaciência de lidar com o outro, né? Com o defeito do outro, a falta de empatia com o outro, que é justamente essa prova nossa, essas dificuldades que nós temos na nossa caminhada evolutiva. Então, o Emmanuel nos fala, né? Que como que a gente consegue conquistar essas virtudes, a virtude da paciência, né? Disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Ou seja, a gente tem que segurar a onda. É isso que o Emmanuel está sugerindo para nós aqui. Pessoal, segura o impulso, não vá pelo caminho mais fácil, que é a explosão, que é você ficar bravo, que é você gritar, que é você querer xingar alguém quando a situação está te frustrando, né? E aí, considerar a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Então, ele até é interessante que ele faz aqui uma relação com liberdade, né? Que nós temos a liberdade no nosso mundo interior de traçar um caminho diferente para nós. Então, a gente não pode ser escravo de pintou a frustração, eu lido de forma, eu tenho um hábito de lidar com aquilo de forma muito mercurial, de forma muito nervosa e achar que é assim mesmo, que tem que ser assim. Não, nós temos liberdade para construir internamente algo diferente. E não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência, ela desarticula os mecanismos do mal. Eu acho que é Chico Xavier que faz isso, não está escrito aqui, mas é Chico que fala isso, né? Que ele comentando um pouco sobre ele, que ele fala que ele não sabe se ele consegue ser paciente, mas ele fala que ele lida com situações, ele comentando uma vez, no depoimento, né? Que ele tinha que lidar com situações muito difíceis na vida dele, e ele percebia claramente, né, que quando ele que se espera às vezes que a gente reaja à provocação, né? E quando você ignora o mal, né? Aquilo você desarticula esses mecanismos, essas forças malignas que às vezes tem contra a gente, esperando uma reação negativa nossa, e com a paciência aquilo te ajuda a lidar com aquela situação de uma forma muito diferente, né? E com a paciência do que já está escrito lá, está no Evangelho de Lucas, né? A gente adquire todos os valores evolutivos do espírito, ou seja, nós conquistamos a nossa alma, né? Alcançando assim horizontes mais elevados. Então o espírita, dentro dessa compreensão, ele entende que a paciência, que ser paciente em relação às provas que ele tem que passar, né? É muito importante, né? Porque ele sabe que depois daquele momento de dificuldade vai vir a bonança, né? Vai vir um momento de felicidade, de alegria, da conquista, que é justamente ter vencido uma situação difícil. Então, quando você consegue mudar um hábito, né? E a gente consegue se esforça, a gente pensa, puxa vida, como que há 10 anos atrás eu era desse jeito, como que eu lido melhor com a situação hoje, né? Como que eu já consegui passar por aquilo, como que eu sou mais feliz em relação a esse assunto? Não estou falando de felicidade completa, né? Mas estou falando assim, como que hoje aquele assunto que me dava tanto trabalho, que eu ficava tão chateado, hoje, como eu consigo lidar melhor com ele, a minha vida é mais tranquila nesse aspecto. Todos nós, se a gente for pensar na nossa vida, né, até pela função do processo de amadurecimento, a gente consegue ver claramente como que situações do passado, que a gente não lidava bem com elas, que a gente era impaciente, que a gente ficava muito nervoso, aquilo nos fazia mal, que hoje a gente consegue lidar com aquilo de forma diferente, como que aquilo, a gente é mais feliz com isso, né? Então, o que a gente fala aqui não é discurso, né? Não é apenas ser, vamos dizer assim, um discurso correto, não é isso, moralmente correto, é porque essas coisas todas têm um efeito prático muito grande de fazer a nossa vida ser mais fácil. É o que o Pietro Baldi sempre fala para nós, né? Que na dinâmica da vida, essas conquistas morais, essas virtudes que nós vamos adquirindo através da paciência, elas fazem com que no mecanismo biológico da vida, a vida fica mais fácil para nós. Então é isso que a gente tem que pensar nessa conquista da virtude, dentro desse processo de fazer o mundo ter um peso mais leve para nós. Ô, Léo. Oi? Aqui é a Ildete falando. É porque Ei, eu tô... Ildete. Pai, dá licença. Lógico, fica à vontade. Prometendo aí no grupo. Mas, não, que isso. Você falando aí do Chico, e o Chico, para mim, assim, como é contemporâneo nosso, eu acho isso muito importante, porque, assim, eu falo particularmente por mim mesma, a gente tem uma
a gente fala de Jesus, tal, tem todos os ensinamentos, mas eu falo por mim, uma dificuldade imensa de entender Jesus, mesmo que os ensinamentos dele é maravilhoso. Então, Deus nos dá esses contemporâneos para a gente ter eles como um caminho até Jesus. Então, para mim, Chico é um deles, que eu admiro muito, né? Então, quando você falou, eu lembro de um estudo que eu vi do Wagner Gomes, se eu não me engano, foi do Chico mesmo, porque já tem um tempinho, e o Wagner Gomes fala que o Chico, quando estava numa situação que ele viveu, igual você falou, várias situações, e aí uma pessoa lá maltratou o Chico. E ele não estava chateado. Aí Emmanuel falou com ele. Eu lembro muito bem que o Wagner falou isso, Gomes. Ele falou assim, você tem razão, mas ele tem a necessidade. Então, assim, isso para mim foi um ensinamento muito grande para mim, porque foi muito importante para mim, porque como tenho as minhas dificuldades íntimas, então enfrentar a vida é muito difícil. E quando você está ali enfrentando uma situação, você lembra que o outro tem a necessidade. Aí você tenta ver se você imita um pouquinho o Chico e vai, que aquele ali é contemporâneo seu. Então, assim, você fica lutando ali para poder chegar mais perto de Jesus. E para mim isso foi muito bom de que eu ouvi isso, que você tem a razão. Porque às vezes a gente tem razão em alguma situação, mas o outro tem a necessidade, e essa necessidade dele, talvez no momento, é importante para ele se extravasar daquele jeito na condição dele. E a gente que tem um entendimento maior, apesar da nossa dificuldade, apesar às vezes a gente ter as nossas quedas, mas a gente tem um entendimento, e às vezes a gente vai e tenta praticar essas coisinhas para ver se a gente dá uma guinada na nossa vida, né? Aí você lembrou disso assim, ficou isso muito na minha cabeça, porque isso me acompanhou um bom tempo e acompanha essas questões da necessidade do outro, né? Eu falo porque, como eu tive muitos filhos, né? E foram 7, então, assim, foram muitos filhos. Então, cada um é uma necessidade. E, às vezes, a gente enfrenta situações que a gente tem que saber lidar, e respeitar o outro sendo filho. Tem um trabalho também, fora os outros fora, né? É uma luta para a gente. Só isso mesmo. Joia, ótimo. Um excelente comentário. Você falou uma coisa aí que eu acredito muito também, né? Porque às vezes as pessoas sofrem muito justamente por conta disso. Elas acham que ter razão é 100%. Eu sempre digo que ter razão é 50%. Não sei se exatamente 50%, mas eu quero dizer com isso, até concordando com o que o Vai comentou, que o Chico falava, né? Foi falado por Chico, que é justamente que você não pode olhar as coisas só na sua perspectiva, tem que olhar da perspectiva do outro, no momento que o outro está vivendo, né? Às vezes você tem razão, mas o outro não está preparado para lidar com determinada situação, e a paciência nessa percepção do outro, né? Do momento do outro ser diferente do seu, ela nos dá maturidade, faz a gente lidar melhor com o outro, né? Saber que, eu entendo que, já comentei isso aqui algumas vezes nas nossas reuniões, né? Quando a gente fala que a gente está desapontado com o outro, na verdade, por trás disso, a gente não fez a avaliação correta do momento do outro. É diferente do momento evolutivo do outro. Porque se a gente tiver feito a avaliação correta, a gente saberia que não pode esperar das pessoas mais do que elas podem oferecer, né? A gente tem que entender o momento de cada um. Então, bacana, né? Assim, seu comentário. E aí, continuando, né, sobre essa questão da paciência, da conquista da virtude, já chegando no tempo do nosso estudo, né? Aí a gente fala assim, poxa, como é que a gente faz, então, para a gente conquistar essa virtude, né? Para a gente ser menos impaciente. Aí, assim, dentro dos livros espíritas, tinham vários comentários a respeito. Eu até peguei um texto que não é da doutrina, mas ele está com convergência de 100%, e eu só achei que ele estruturou um pouco mais esses passos, e aí eu trouxe, mas, na verdade, ele fala exatamente o que a gente estudou dentro das recomendações espíritas sobre o assunto, né? Ele está totalmente convergente. E ele fala que nessa conquista da virtude, né, algumas coisas são muito importantes. Autoconhecimento, né? A gente identificar nossos pensamentos, né? A gente escutar o nosso corpo. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça alteram o nosso estado emocional e podem muitas vezes estar distorcidos. Pessoal, a gente sabe exatamente, né, a gente tem que ficar nos vigiando, porque a gente sabe o que nos incomoda, o que nos distrai, o que nos irrita, né? E quando a gente começa a escutar mais, identificar os nossos pensamentos, a gente consegue saber
quais são aquelas coisas que vão alterar o nosso estado emocional. Então, a gente precisa conhecer esses momentos, né? Saber aquelas situações e, de forma prévia, a gente pensar como que a gente vai lidar com elas, né? Então, assim, é descobrir quais são os pensamentos que surgem antes de uma explosão emocional, né? De episódios de impaciência, e aí a gente pensar o que a gente pode fazer para antecipar essas reações e evitá-las. Então, é o seguinte, se eu já sei que se eu ficar na situação do trânsito, se alguém me fechar, eu vou ficar muito nervoso, e eu tenho um hábito, geralmente, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, né? De reagir, colocar a cabeça fora da janela e xingar aquela outra pessoa, né? Se eu já sei que eu faço isso, como que eu vou fazer para poder lidar com ela de forma antecipada, pensar, eu preciso agir de forma diferente quando a situação acontecer na minha vida, eu tomar uma fechada. Eu não posso achar que é natural, toda vez que acontecer isso, eu enfiar a cabeça para o lado de fora e xingar alguém. Então, a gente ter esse autoconhecimento, assim, ou então eu falar assim, toda vez que meu cônjuge, ou meu filho, ou meus pais fazem isso, aquilo me irrita profundamente, meu pé esfria, vamos dizer assim. Então, eu tenho que pensar o seguinte, como que eu vou lidar com essa situação quando ela acontecer? Então, esse autoconhecimento, gente, ele é muito importante. Tem pessoa que não faz esse processo de autoconhecimento, né? Vai levando a vida no automático, e aí vai lidando com as situações sem pensar antes, sem ver como consegue lidar de forma melhor, que é justamente o que a gente entende que não cabe mais para nós, pessoas que estão buscando se melhorarem, né, se tornarem melhores, estarem no processo evolutivo de uma forma mais consistente. Outra coisa, aceitação, né? Uma vez que a paciência ela se refere à tolerância de males e dificuldades, aceitar que as relações sociais, as metas pessoais, né, e a realização de objetivos, elas contam com momentos, sensações e pensamentos desagradáveis, pode nos ajudar a suportá-los. O que é isso aqui? É a gente já entender que nem tudo vai dar certo do jeito que está imaginando. Os cronogramas que a gente pensou não vão dar certo, nem sempre o meu planejamento vai dar certo. Eu tenho que entender que isso é parte natural da vida. E a gente tem que entender que aceitar que quando acontecer essas frustrações, né, essas expectativas não realizadas, como uma parte natural da vida, e aquilo não deve ser um motivo para meu desequilíbrio. Meditação, né? Porque a meditação ela foca assim na transitoriedade das experiências, né? Ela faz a gente observar mais a nossa experiência interna, né? Livres de julgamento. E também, pessoal, exercícios físicos que também ajudam, né? Relaxamento, existe relaxamento de respiração, né? Auxiliam na diminuição das sensações fisiológicas, né? Muitas pessoas ficam muito nervosas, né? Elas têm falta de ar, né? Elas ficam vermelhas, ou a pressão aumenta na hora que ela está num processo de raiva, de irritação, de frustração, né? Nessas horas, se a pessoa puder respirar, buscar um exercício de relaxamento para depois reagir, isso tem um efeito no sentido de lidar com aquela situação, isso tem um efeito muito positivo, né? Então, é um processo que aí ele vai de fora para dentro, né? Quer dizer, esses exercícios nos ajudando a gente a acalmar o nosso interior. E outras coisas, dá um tempo, né? Muitas vezes, quando nós estamos irritados, a gente tende a ficar muito impaciente. E aí, se lidar com aquela situação naquele momento, ela pode ser uma coisa contraproducente. Então, se você está muito irritado, você está impaciente naquele momento, tenta dar um tempo para que você não possa perder o controle, até você conseguir respirar melhor, recuperar o controle para você lidar com aquela situação. Aí tem um detalhe, o intervalo pode ser curto ou longo, mas não é para você fugir do assunto, não é isso. É para você apenas ter um novo ângulo e pensar uma maneira para resolvê-lo. Todo mundo deve ter passado por uma situação onde recebeu um e-mail, ficou meio chateado com o que a pessoa colocou no e-mail, e aí você tem duas opções. Ou você responde de forma chateada na hora, né? E você responde com letras capitais na mesma forma, ou você espera um pouquinho, e aí quando você espera, às vezes você escreve muito diferente do que você tinha pensado em escrever lá atrás. Isso significa o quê? Esse dá um tempo, né? Você ter um pouco de paciência para lidar com a situação difícil.
Isso faz com que a gente mude muito de ideia e tome uma atitude muito mais adequada. Eu, com e-mail, eu faço muito isso. Nunca responder na hora quando eu estou chateado com o assunto e claramente eu percebo como que isso é útil para mim. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, no que se refere à fala, será que eu faço a mesma coisa? Porque eu fiquei pensando o seguinte, olha, se você usa isso também para fala, que é você não falar na hora que você está nervoso, é você usar a mesma técnica, que é você esperar um pouco para poder falar depois, quando você está mais equilibrado, para você não, vamos dizer assim, chutar o balde, como que isso tem um efeito prático positivo, né? Então, dar um tempo dessa conquista da virtude é um negócio muito bacana que tem um efeito prático imediato que a gente consegue perceber. Organização. Use etapas para resolver problemas e tomar decisões. Estabelecer metas realistas, né? Prever consequências, identificar diferentes soluções que podem ajudar a compreender o processo. Né? Ou seja, vamos ser organizados, vamos querer estabelecer uma meta que não seja possível, né? Ou entender o que pode dar errado. Tudo isso ajuda a gente a lidar melhor com a frustração, né? Que a gente tenha mais paciência para lidar com as coisas. E desenvolver habilidades sociais, né? Situações, muitas vezes, elas requerem para nós a virtude da paciência, né? Ser assertivo, né? Entender, ser empático, entender a necessidade do outro, né? A situação do outro. Às vezes a gente fica nervoso com alguém numa loja ou com alguém em uma determinada situação, mas aquela pessoa ali não tem culpa nenhuma, né? O problema, na verdade, ela tá assim, é apenas a pessoa que a gente se identifica com o problema porque está representando uma empresa, mas na verdade o problema não está com ela especificamente, né? E aí você quer descontar naquela pessoa ali toda a sua frustração, né? Então, assim, a gente desenvolver essas habilidades sociais, né? Às vezes não adianta não adianta ser agressivo com alguém, aquilo não vai fazer as coisas acontecerem melhor, né? Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro, ele é muito importante, né? São habilidades que favorecem a paciência também. Então, a gente vê que tem várias coisas aqui, quando fala dessa conquista da virtude, né? Coisas que envolvem nosso relacionamento com o próximo e coisas que têm a ver com o nosso autoconhecimento, né? A gente respirar melhor, a gente perceber o nosso corpo quando a gente está lidando com a frustração, a gente, esse autoconhecimento, entender o que nos frustra, né? O que nos traz dificuldade, que deixa a gente nervoso, né? Que faz a gente tomar decisões precipitadas, tudo isso ajuda nesse nosso processo de conquista dessa virtude. E aí, para concluir, pessoal, eu só trouxe esse poema aqui da Maria Dolores, sobre assim, paciência, que ela fala: vinde a mim todos vós os que sofreis. Disse o Senhor esta convocação num certo momento, mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou: e eu vos aliviarei. Consideramos, pois, nossas faltas. Reencarnação pede esforço, vida, paz e luz. Tenhamos paciência no caminho e seremos aliviados por Jesus. Então, pessoal, basicamente era isso que a gente queria trazer sobre o tema. A gente agradece mais uma vez pela oportunidade que a gente teve